Olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa primeira teleaula da disciplina de Urgência e Emergência em Enfermagem. Para quem não me conhece, meu nome é Renata Góes, eu sou enfermeira, especialista em Urgência e Emergência e tenho mestrado em Promoção da Saúde. Vou deixar disponível para que vocês possam enviar suas dúvidas ou pelo chat ou pelo Skype. E o Skype do tutor é Gustavo Marino Ferreira Sorge, o login é gustavo.sorge. Então, quem precisar pode entrar no Skype for Business e poder mandar todas as suas dúvidas durante a nossa aula. Então, nossa aula de hoje vai ser um pouco diferente do modelo que a gente já tem acostumado e a gente vai falar sobre vários assuntos sobre urgência e emergência, principalmente sobre o atendimento pré-hospitalar, e a gente também vai fazer algumas atividades de interatividade. Essa interatividade vai se dar com o Kahoot. Então, a gente vai ter uma interação logo seguido do primeiro bloco, onde a gente vai poder fixar todo o conteúdo que a gente aprendeu e também trazer um pouquinho mais de interatividade entre os polos e a professora. A qualquer momento pode enviar suas dúvidas, que durante a aula a gente vai ter vários momentos para sanar essas dúvidas e nós vamos começar com o nosso conteúdo. Eu vou pedir para vocês já irem baixando o aplicativo ou abrindo o Kahoot no computador de vocês, para que no final, daqui a alguns minutos, quando a gente já for participar dessa interação, vocês já tenham ele disponível. Vou passar então o número do Kahoot para vocês. É o 376635. Então, a gente vai começar falando um convite a um estudo para que a gente possa contextualizar a nossa aula. Nós sabemos que a atuação da equipe de urgência e emergência é muito abrangente e nós vamos falar que essa equipe pode ser formada por profissionais da área da saúde ou não. Então, é interessante a gente pensar nessa equipe de uma maneira que atua de uma maneira muito ampla e que ela é multidisciplinar. Ou seja, nós temos vários graus de formação. Por exemplo, numa equipe de urgência e emergência vai ter o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico, o motorista condutor, nós podemos ter o telefonista, o responsável por esse sistema de comunicação que se utiliza nas ambulâncias, por exemplo, nos veículos de atendimento pré-hospitalar, e nós precisamos falar sempre a mesma linguagem. Então, para que isso ocorra, como a gente vai ver no slide, nós precisamos de protocolos específicos e de treinamentos contínuos, para que toda a equipe consiga atuar sempre primando pelo bem-estar. A gente tem que lembrar que quando a gente fala em atendimento de urgência e emergência, nós devemos sempre respeitar os princípios de beneficência, autonomia e justiça, para que a gente consiga prestar assistência necessária para cada um dos pacientes. Então, o atendimento de urgência e emergência é muito mais amplo do que apenas um serviço de ambulância de transporte para os pacientes. Nós sempre vamos buscar uma interação entre a equipe e todo o trabalho que acontece por trás de um atendimento, e nós vamos pensar que além dessa interação, no momento que a equipe chega com o paciente, tem todo um trabalho por trás desse atendimento. Então, nós temos uma central de regulação, por exemplo, que vai atuar trazendo a ambulância necessária, o veículo necessário para cada tipo de atendimento. Essa central de regulação é quem envia também a equipe necessária para cada tipo de acometimento. É importante que a gente saiba como proceder nesse envio, que a gente consiga compreender o que a outra pessoa pelo telefone está informando, para que a equipe necessária seja disponibilizada. Assim, o atendimento vai ser adequado, vai ser conforme o necessário. E nós vamos entender, então, quais são os tipos de veículos pré-hospitalares mais utilizados. Vamos entender as diferenças de cada um deles, porque eles são classificados conforme a sua usualidade. E nós também temos as equipes necessárias para cada tipo de atendimento. Então, nós vamos começar com a nossa primeira temática da aula de hoje, falando sobre os aspectos legais da urgência e emergência. Nós temos que pensar que a alta mortalidade por causas por exemplo, por acidentes, por violências, ela
transformou o perfil de mortalidade no nosso país. Então, o perfil de adoecimento e de morte foi modificado ao longo dos tempos. Nós tínhamos uma incidência muito maior de doenças transmissíveis e hoje em dia nós temos doenças e agravos não transmissíveis como topo da lista dos principais acometimentos da população. Então, sabendo disso, foi criada uma rede de atenção à saúde voltada para as principais necessidades de cada região, de cada população. Por isso, nós temos uma política específica que traz quais são as ações de urgência e emergência e como os serviços que atendem esse foco de pacientes, de público, devem agir, devem se portar, como eles são, como eles conseguem ser organizados. Então, nós vamos falar sobre os aspectos legais, por isso eu trouxe a política nacional para que a gente consiga gravar essa numeração. Vamos ao slide? Então, de acordo com o Ministério da Saúde, a portaria 1863 de setembro de 2003 traz a Política Nacional de Atenção às Urgências. Essa política foi criada para estruturar e também organizar a rede de urgência e emergência no país, integrando as ações de atenção à urgência. Então, nós temos que pensar que quando falamos em atendimento pré-hospitalar, nós temos vários níveis de complexidade para que possam ser atendidos. Nós trabalhamos com a atenção primária. A atenção primária é constituída pelas unidades básicas de saúde e também pelas equipes de saúde da família. Nós também temos, em nível intermediário, que fica a cargo do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e também das unidades de pronto atendimento, o que a gente chama de UPA 24 horas, mais comumente chamado. Já o atendimento de média e alta complexidade é feito a nível hospitalar. Então, todos esses níveis de atenção, eles devem atuar em conjunto para que a população tenha o atendimento adequado. Então, nós trabalhamos com sistemas de referência e contrarreferência, onde nós temos o atendimento necessário de acordo com a complexidade de cada caso dos pacientes. Então, a gente tem que compreender que alguns serviços precisam de um nível de atenção maior do que outros. Essa portaria, essa Política Nacional de 2003, teve algumas mudanças, algumas reformulações para que tivéssemos praticamente um manual de como implantar esse serviço de atendimento às urgências nas regiões que ainda não têm essa prestação de serviço. Vamos falar dessa outra política de 2011? Então, a portaria 1600 de julho de 2011 reformulou essa política nacional que eu falei para vocês lá de 2003 e instituiu então como é realizada a rede de atenção às urgências no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, nessa reformulação, foi criado um manual instrutivo de todas as estratégias para a implementação das redes de atenção à urgência e emergência no Brasil, assegurando assim ao usuário ações e serviços que tivessem resolutividade, ou seja, que pudessem trazer respostas para os problemas apresentados e também no tempo oportuno. Esse atendimento pré-hospitalar, ele é composto pela regulação médica, regulação do atendimento pré-hospitalar móvel e também pelos profissionais. Quando nós falamos em regulação médica, nós temos que pensar que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência tem um médico regulador e esse médico regulador é responsável por julgar e discernir a gravidade da urgência. Ele que vai escolher o recurso que será disponibilizado para que ocorra esse atendimento. Nós também temos o serviço de regulação desse atendimento pré-hospitalar móvel, ou seja, dos veículos.
Então, esse serviço vai contar com uma central de regulação, um médico regulador, um médico de intervenção, a equipe médica em geral, a equipe de enfermagem e, se necessário, pode contar até mesmo com outros profissionais, como prestando ações pactuadas com polícia militar, com polícia rodoviária, com bombeiros. Isso tudo para conseguir suprir os objetivos. Então, aqui profissionais a gente já viu que tem profissionais tanto da área da saúde como não. E nós temos também alguns objetivos primordiais desse atendimento pré-hospitalar. O primeiro desse objetivo é o atendimento para casos clínicos e traumáticos. Então, aqui a gente tem que pensar, quando eu falo em um acometimento clínico, ele está mais ligado a patologias cardíacas ou algumas doenças, algumas comorbidades prévias e acometimentos traumáticos mais relacionados a acidentes, a violências. O serviço, essa Política Nacional de Atendimento às Urgências, vai atender os dois tipos de caso: clínico, que geralmente é atendido pelo SAMU, e também traumáticos, em geral, atendido pelo SEAT. Nós temos a regulação das vagas de urgência e emergência, que é padronizada por essa regulação do APH móvel. Então, o que acontece? Quando nós falamos em regulação de vagas, nós precisamos colocar o paciente que precisa de atendimento num ambiente que consiga atender a complexidade de cada caso. Então, nessa regulação de vagas é onde os médicos reguladores vão determinar para onde vai cada paciente para que a complexidade do caso tenha uma resolutividade. E o último objetivo é educação em urgência e emergência. Então, é importante que todos os profissionais que trabalham com atendimento pré-hospitalar tenham um treinamento adequado. Porque esse treinamento é que vai trazer o benefício esperado para cada paciente, para cada vítima de acidente. Então, a equipe vai precisar, principalmente nas situações de urgência que requerem uma rapidez muito grande para a sua ação, a equipe vai precisar estar coesa, vai precisar falar a mesma linguagem para conseguir agir e conseguir restabelecer a saúde desse paciente. Então, por exemplo, se eu tiver um acometimento, um paciente que teve uma parada cardiorrespiratória, esse paciente ele não tem um tempo muito grande para poder ser atendido. Então, se passarem 10 minutos até a chegada de um atendimento pré-hospitalar móvel, de um veículo, esse paciente já entrou em óbito ou vai ter um sério risco de agravamentos neurológicos. Então, quando a gente fala nesse treinamento, nessa educação em urgência e emergência, é o atendimento pré-hospitalar que vai ofertar, através da Política Nacional de Urgência, que vai conseguir fazer essa prestação de serviços para todos os colaboradores, para que eles tenham esse treinamento, inclusive para outras regiões que não a região de saúde específica, onde essa base de atendimento de urgência está instalada. Então, nós temos que pensar nesses objetivos do atendimento pré-hospitalar e conseguir compreender que a gente não está falando simplesmente de uma ambulância. A gente está falando de toda essa estrutura que é criada para que o atendimento à urgência se dê da maneira que necessária. Então, nós falamos também dos veículos de atendimento pré-hospitalar. E nós temos 6 tipos de veículos. É importante que pessoas que trabalham na área de urgência e emergência compreendam quais são esses veículos e também qual a equipe que vai estar trabalhando em cada um deles. Vamos então começar falando desses veículos? Então, nós começamos falando do veículo tipo A. Então, o veículo tipo A, como a gente pode ver aqui nessa imagem, é um veículo de transporte que vai transportar o paciente em decúbito horizontal ou não, e ele é utilizado para pacientes sem risco de morte. Ele é utilizado para remoção simples e ele tem, em algumas regiões, ele é chamado de TEC.
Mas esse veículo, ele precisa contar apenas com o condutor, o motorista, e também um técnico de enfermagem. O veículo tipo B é o que nós chamamos de veículo de suporte básico. A gente consegue ver nessa imagem abaixo, ele também vai contar com um motorista e um técnico de enfermagem como tripulação, e ele faz transporte interhospitalar, ou seja, entre hospitais, para alguns pacientes que possam apresentar risco de vida ou uma potencial necessidade de intervenção. Então, esse é o veículo tipo B. Já o veículo tipo C é o que nós chamamos de ambulância de resgate. Ela é utilizada para vítimas de acidentes que contém equipamentos de imobilização, como a gente pode ver nessa imagem, e também equipamentos para suporte básico e suporte de salvamento. Ele é composto por uma equipe com motorista e pode ser também composto por 2 profissionais capacitados em suporte básico e salvamento. Então, nesse tipo de veículo, podem ter bombeiros, policiais rodoviários, podem ter policiais militares, desde que capacitados para esse suporte básico. Na ambulância tipo D, é o que nós chamamos de ambulância avançada, de suporte avançado. Ou seja, essa ambulância é destinada ao transporte de pacientes que tenham um alto risco de agravamento do estado de saúde. Então, ela precisa conter os equipamentos necessários, inclusive para monitorização, e também vai contar com um motorista, um enfermeiro e um médico e um técnico de enfermagem. Então, a equipe da ambulância, do veículo tipo D, ela é uma equipe maior que vai poder proporcionar maiores cuidados, porque os pacientes que vão ocupá-la, eles têm um agravamento muito maior. Nós temos também 2 tipos bem específicos de veículos, que é o tipo E, que ele pode ser tanto uma aeronave de asa fixa, como um pequeno avião, ou também de asa rotativa, como helicóptero, para ser realizado o transporte interhospitalar. Pacientes que utilizam a aeronave de asa rotativa geralmente são pacientes que foram resgatados em alguma situação de difícil acesso. E por último, e não menos importante, nós temos o veículo tipo E. Esse veículo tipo E é o que nós chamamos de nave. Esse veículo, ele também vai conter um piloto, um enfermeiro e um médico, e ele é para um veículo motorizado hidroviário, ou seja, ele é de via marítima, de mares, ou fluvial, de rios. E ele serve, então, para atendimento principalmente de população ribeirinha, que tem um pouco mais de dificuldade para acesso. Nós estamos até agora, quando falamos em veículos de atendimento pré-hospitalar, falando do atendimento pré-hospitalar, ou seja, aquele que se dá antes da chegada da vítima até um hospital. Nós temos também esse atendimento de urgência no ambiente intra-hospitalar. Esse atendimento vai seguir um fluxograma para que esse indivíduo, essa vítima, possa ter todas as suas necessidades atendidas, mas para isso nós também devemos seguir uma padronização para que esse ambiente esteja adequado com as necessidades do serviço. Então, nós seguimos a RDC 50 para conseguir fazer essa padronização. Vamos entender como é esse atendimento de urgência no ambiente intra-hospitalar? Então, quando eu falo de atendimento intra-hospitalar, basicamente, o paciente ou a vítima vai chegar até a recepção, pode ser por meio de um veículo de transporte pré-hospitalar ou por meios próprios. Ele vai passar pela recepção, vai passar também por um serviço de classificação de risco, que a gente vai falar um pouco mais à frente, e a partir disso vai receber atendimento médico e ser encaminhado conforme a sua necessidade. Então, nós temos a RDC 50, que é uma resolução lá de 2002,
que é necessária para todos os serviços de urgência e emergência, tanto públicos como privados, para que esses serviços possam ter a habilitação ou a licença de funcionamento. Então, a RDC 50 é um regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e também avaliação de projetos físicos para esses estabelecimentos de saúde. Aqui a gente fala da estrutura física. Essa estrutura física vai ser dimensionada de acordo com a demanda, complexidade e também perfil assistencial da unidade. Então, o que a gente consegue observar é que a Política Nacional de Atenção às Urgências, ela traz premissas básicas para o atendimento pré-hospitalar, ou seja, da vítima antes da chegada ao hospital, e também atendimento intra-hospitalar, em unidades de pronto atendimento ou também em pronto-socorro ou unidade dentro do hospital, já nesse atendimento. Então, falando desse atendimento, dessa política no atendimento pré-hospitalar, nós temos 3 partes importantes para que a gente possa compreender, como a gente vai ver no quadro. Então, no atendimento pré-hospitalar, nós precisamos lembrar da regulação médica, que é o médico que vai determinar como vai ser realizado esse atendimento. Nós temos também a regulação do atendimento e do APH, onde ocorre a regulação das vagas, qual paciente vai ser atendido em cada região. E nós temos também os tipos de atendimento e ambulâncias, ou seja, veículos de atendimento necessário, onde a gente consegue dispor apenas do suprimento necessário para cada atendimento. E já a nível intra-hospitalar, todas as instituições, todos os serviços públicos ou privados devem seguir a RDC 50 sobre sua infraestrutura, de acordo com a sua demanda, e também deve ser guiado pelos recursos humanos e materiais, de acordo com a administração do serviço. Eu trouxe um exercício para que a gente possa resolver junto uma situação-problema, para que a gente possa fixar todo esse conteúdo que a gente conseguiu assimilar até agora. Vamos para essa resolução dessa primeira situação-problema? Então, falando da regulação dos serviços de atendimento pré-hospitalar, eu trouxe um caso do seu João, de 62 anos, que procurou o Hospital Municipal de Cavalinha com uma queixa de dor de estômago e falta de ar. Durante o atendimento, a classificação de risco, a enfermeira Clarice fez ela e constatou alterações na expansibilidade e na ausculta pulmonar, com taquidispneia, taquicardia e iniciando o quadro de rebaixamento de nível de consciência e cianose. Então, alterações respiratórias são muito importantes e o atendimento rápido é necessário para que o agravamento desse quadro não traga grandes complicações ou sequelas para o paciente. Então, imediatamente, o senhor João foi atendido e entubado pelo médico que estava de plantão e o Hospital de Cavalinha não conta com uma unidade de terapia intensiva. Então, foi solicitada à Central de Regulação uma vaga em outra instituição que pudesse melhor atender o senhor João. Clarice ficou com algumas dúvidas. Existe alguma particularidade para realizar transferências e também qual veículo de atendimento seria necessário nessa situação. Então, de acordo com a Política Nacional de Atenção às Urgências, o Sistema de Atendimento Pré-Hospitalar faz a regulação das vagas. Então, nesse Hospital de Cavalinha, nós não tínhamos unidade de terapia intensiva, então esse paciente vai ser, através do atendimento pré-hospitalar, regulado, ou seja, encaminhado para outro nível, outro hospital ou outra instituição que consiga compreender esse nível de complexidade que ele precisa. E também vai realizar o transporte, ele vai providenciar o veículo para conseguir levar esse paciente de uma unidade até outra. Então, a gente tem que pensar que é necessário para isso o termo de consentimento
consentimento por escrito, assinado pelo paciente ou pelo responsável, nesse caso, que o paciente está entubado. E também é preciso um contato prévio com o hospital de destino. Então, essas providências para o transporte são de mútua responsabilidade entre enfermeiros, Clarice e o outro enfermeiro, entre o médico titular do paciente e o outro médico que vai receber, e também entre as instituições. Nesse caso, como ele está entubado e tem grande risco de vida, ele vai ser encaminhado, levado para esse outro hospital por uma equipe completa em uma ambulância tipo D. É uma ambulância de suporte avançado. Então, como a gente falou no começo da aula, nós vamos ter uma interatividade nesse momento. Nós vamos fazer um quiz sobre os tipos de ambulância, conforme a gente já viu até aqui na nossa aula. Então, eu vou deixar alguns segundos para vocês entrarem no Kahoot e a gente já vai fazer essa interatividade. Eu vou deixar disponível para vocês o número do Kahoot para que quem ainda não conseguiu colocar, já coloque agora. Sila Silvana, Jade, Andressa, Regivane, Josi, Lani, nós já vamos começando. Quem conseguir ir entrando, quem não conseguiu ainda, pode ir entrando enquanto o jogo já está começando. Lembrando que a gente precisa que acerte o maior número de questões no menor tempo possível. Então, nós vamos começar com a nossa primeira questão. Vamos falar sobre os tipos de veículos de atendimento pré-hospitalar. Qual tipo de veículo é destinado para simples remoções? Tipo A, B, E ou F? Acertou quem falou tipo A. Esse é chamado de ambulância de transporte e ela que é utilizada para simples remoções. MFS do Tocantins está na frente. Vamos para a nossa segunda questão. Qual tipo de veículo é motorizado e hidroviário, de via marítima ou fluvial? Tipo C, tipo D, tipo E ou tipo F? Acertou quem falou tipo S. Esse tipo F, Laísa do Paraná está na frente. Tipo F é o que nós chamamos de nave de veículo hidroviário. Nossa terceira questão. Qual veículo é destinado a resgate em locais de difícil acesso? Resgate em locais de difícil acesso. Tipo A, tipo B, tipo C ou tipo D?
Acertou. Quem falou tipo C é o que nós chamamos de ambulância de resgate e ele precisa contar também com equipamento de imobilização. Laísa do Paraná continua na frente, seguida da Gabi do Pará. Questão número 4. Qual tipo de veículo é destinado a transporte interhospitalar de pacientes com risco de vida? Então, pacientes que tenham risco de vida, alta possibilidade de agravamento. Acertou quem falou. É tipo D. Nanda de Cruz Alta está à frente. E qual veículo é destinado ao transporte de pacientes de alto risco? A, B, C ou D? Pacientes de alto risco são removidos em veículos tipo D, ambulância de suporte avançado. Então, nosso pódio ficou com a Nanda de Cruz Alta em primeiro lugar, Elisângela em segundo lugar e Maria em terceiro lugar. Parabéns a todos que participaram e agora nós vamos voltar aos nossos conteúdos. Então, nós temos que pensar que quando a gente falou de um atendimento pré-hospitalar, nós falamos no âmbito também hospitalar, que esse atendimento à urgência se dá também dentro do ambiente hospitalar de uma instituição. Então, por isso, nós vamos falar de outras emergências clínicas também a nível intra-hospitalar. Então, vamos a esse próximo conteúdo? Falando sobre emergências clínicas, a gente tem que pensar. Eu falei para vocês em um momento sobre uma sistematização de atendimento que eu chamei como classificação de risco. Na verdade, no Brasil, desde 2002, nós temos a Portaria 2048, que ela já instituiu um sistema de classificação de risco. Há muito tempo atrás, nós utilizávamos o termo triagem. Triagem, não, esse termo não é utilizado hoje em dia porque ele diz respeito a um diagnóstico e não a uma simples priorização do atendimento. Nós falamos hoje de classificação de risco porque todos os pacientes que chegam para o atendimento vão passar por esse atendimento, mas de acordo com o seu nível de complexidade. Então, quem tem maior urgência vai ser atendido antes e os que não têm uma urgência muito grande vão esperar por mais tempo. Então, nós utilizamos nos serviços de saúde o protocolo de Manchester, que é um sistema de classificação de risco que vai nos auxiliar a elencar quem vai ser atendido primeiro, quem vai ser atendido por último. Então, vamos falar dessa classificação de acordo com o protocolo de Manchester, e que é um sistema de classificação de risco que vai avaliar os pacientes de acordo com a prioridade clínica e não de acordo com a ordem de chegada. E sempre lembrando que esse protocolo vai ser baseado na queixa principal do paciente, no início, evolução e tempo de doença. Também vamos observar e avaliar o estado físico do paciente, a escala de dor e também escala de coma de Glasgow. Nós vamos fazer uma classificação da gravidade, vamos também levantar as medicações em uso, a presença de alergias, se esse paciente tem doenças pré-existentes e também algum tipo de vício e também os dados vitais. Nós devemos lembrar que desde 2012, depois da resolução 423 do COFEN, Conselho Federal de Enfermagem, nós temos a normatização sobre a participação do enfermeiro na atividade de classificação de risco.
É importante que a gente ressalte isso. A classificação de risco é privativa do enfermeiro. O protocolo de Manchester, ele vai utilizar cores para definir a gravidade de cada situação e, assim, o tempo máximo em que esse paciente tem que ser atendido. Por exemplo, se um paciente for classificado em vermelho, ele tem que ser atendido imediatamente. Se eu tiver um outro paciente que for classificado em laranja, ele tem até 10 minutos para passar por atendimento médico. Um paciente que for classificado em amarelo, ele vai ter até 60 minutos para ser atendido. E nós temos outras classificações, como azul e verde, que esse paciente vai retornar para a sala de espera e pode ser atendido posteriormente. Então, se eu tiver um paciente com classificação vermelha ou laranja, ele já deve imediatamente ser colocado para dentro na sala de urgência e ser atendido por aquela equipe de intervenção. Um paciente que está classificado como amarelo, ele pode esperar até 1 hora, então ele pode ser encaminhado para um consultório médico esperando um atendimento específico. Os outros pacientes são encaminhados de volta à recepção para que o fluxo da unidade ocorra da melhor maneira. Vamos entender como é feita essa classificação e o tempo necessário para cada conduta? Então, nós temos aqui, como eu disse para vocês, de acordo com o protocolo de Manchester, a classificação em vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Então, o paciente que recebe a classificação vermelha, ele pode ter algum comprometimento de vias aéreas, ele pode ter algum problema que leva a uma respiração inadequada, ineficaz, ele pode estar em choque, ele pode ser uma criança que não responde ou uma convulsão de longo tempo. Esse atendimento deve ser realizado imediatamente. Então, nós não temos tempo hábil para esperar para realizar esse atendimento, porque esse paciente tem risco imediato de morte. Já quando o paciente é classificado na cor laranja, ele pode ter uma grande hemorragia que não está sendo controlada, ele pode ter uma alteração de estado de consciência novamente, uma alteração recorrente, pode ser um estado muito febril, tanto em crianças como em adultos, e também uma dor severa, como uma cólica nefrética. Esse indivíduo é classificado como laranja e nessa classificação laranja, ele vai então receber atendimento médico em até 10 minutos. Quando o indivíduo é classificado como amarelo, ele tem baixo risco de agravo imediato à saúde. Por exemplo, uma pequena hemorragia, uma história confusa, uma alteração de nível de consciência, vômitos persistentes, adulto ou criança com febre moderada e dor moderada. Esse atendimento pode se dar em um período de até 60 minutos. Já se esse indivíduo não tiver nenhum acometimento desses que a gente falou até agora, se ele estiver subfebril, ou seja, uma febre de 37,9, 37,8, se ele estiver apresentando vômitos em pequena quantidade, se ele tiver uma dor por um período menor do que 7 dias, então faz menos do que 7 dias que ele está tendo essa dor, ou algum problema recente, ele vai ser enquadrado como verde. Se ele for enquadrado como verde, ele vai receber atendimento em até 120 minutos, e o paciente enquadrado como azul, que não tem nenhuma alteração recente, ele vai ser enquadrado como azul e atendimento em até 240 minutos, porque ele não tem risco imediato à saúde. Então, nós temos que entender que, baseado nesse protocolo, nós temos 52 fluxogramas que vão nos auxiliar a fazer essa classificação e nós conseguimos, então, colocar qual paciente precisa de um atendimento mais rápido e qual precisa de um atendimento, pode demorar mais para esse atendimento. Nós, como enfermeiros, é que vamos realizar essa classificação. É claro que nós podemos ter auxílio da equipe de enfermagem para fazer, por exemplo, a verificação de sinais vitais. Nós também podemos utilizar equipamentos, mas quem vai fazer essa análise clínica minuciosa e rápida para ver quem precisa de atendimento mais rápido do que o outro vai ser o enfermeiro.
Eu trouxe um fluxograma que deixa bem fácil essa visualização de como se dá esse atendimento num pronto-socorro, numa unidade de pronto atendimento, para que essa classificação de risco fique bem clara, para que a gente grave todo esse conteúdo. Então, vamos ver no quadro? Então, o indivíduo chega para o atendimento. Ele pode vir tanto regulado pelo SAMU, ou seja, ele pode vir com veículos de atendimento pré-hospitalar, ou pode vir de maneira espontânea, a livre demanda que nós falamos. Ele chegando para esse atendimento, se ele for caso de emergência, se ele for enquadrado como vermelho ou laranja, ele já vai para a sala de emergência e vai receber atendimento médico imediato. Agora, se ele não for enquadrado como emergência, ele vai para o que nós chamamos de acolhimento. Nesse acolhimento, nós vamos colher a queixa principal, ele vai se identificar na recepção, fazer sua ficha e vai acontecer, então, nesse primeiro momento, depois de fazer levantar todos os dados do paciente, o enfermeiro vai fazer a classificação de risco. E a classificação de risco vai denotar alguma cor para esse indivíduo e ele vai ser encaminhado para atendimento. Então, laranja, nós vamos esquecer esse valor que tem aqui embaixo. Laranja em até 10 minutos, amarelo em até 60 minutos, verde e azul, eles vão ser atendidos de acordo com a disponibilidade do serviço. Então, geralmente verde em até 120 minutos, 2 horas, ou azul em até 240 minutos, em até 4 horas. Nós vamos sempre utilizar a avaliação primária e a avaliação secundária. Na avaliação secundária, quando nós fazemos esse atendimento de urgência, para pacientes com emergências clínicas, nós precisamos avaliar de uma maneira segura e criteriosa para que a gente tenha, então, uma conduta adequada. A avaliação inicial começa com a história do paciente, a queixa principal, e para isso nós vamos utilizar o SAMPLA. Então, lembrando, SAMPLA, o S diz respeito aos sinais e sintomas que esse indivíduo apresenta. O A, se ele tem alguma alergia, algum problema atual. O M, se ele faz uso de algum medicamento ou tratamento. O P, qual é o seu passado médico, então qual o seu histórico médico, qual o seu problema atual. O L, se ele ingeriu líquidos ou alimentos, nós já estamos aqui suspeitando de uma hipoglicemia, por exemplo. E o A, qual foi o ambiente do evento, então como aconteceu esse acometimento. Então, quando nós conseguimos fazer essa classificação de risco, nós já começamos a estabelecer uma conduta adequada de acordo com cada situação. Então, o enfermeiro que faz essa classificação de risco, ele está próximo do paciente. Então, ele consegue já intervir, fazer essa classificação e também já estabelecer as condutas que são necessárias de acordo com cada caso. Principalmente em casos que têm risco iminente de vida, esse indivíduo pode vir a óbito a qualquer momento, então nós já precisamos ter uma conduta precisa e muito rápida. Então, ao mesmo tempo, nós temos que acertar, mas nós também não temos muito tempo para ficar elaborando uma situação. Vamos falar sobre essa conduta inicial, como ela é realizada. Sempre que a gente precisar intervir rapidamente com o paciente, nós vamos fazer o posicionamento do paciente, geralmente em decúbito dorsal horizontal, e também, sempre que possível, já realizar a monitorização desse paciente, instalar acesso venoso periférico calibroso, e durante essa instalação de acesso venoso nós já podemos colher os exames de sangue necessários, exames laboratoriais, e nós vamos instalar oxigenoterapia de acordo com a necessidade de cada indivíduo. Então, quando nós falamos sobre uma avaliação geral desse indivíduo, nós vamos avaliar nível de consciência, pupila, reação pupilar, motricidade, como ele está se movimentando. Nós precisamos avaliar a permeabilidade das vias aéreas e também o padrão respiratório, frequência, amplitude, se esse indivíduo tem algum sinal
de dificuldade respiratória. Nós também vamos avaliar a circulação e a glicemia capilar e vamos fazer a exposição para um exame físico mais detalhado para que a gente possa, então, intervir de acordo com a necessidade. Nós temos vários tipos de intervenções necessárias de acordo com cada caso. Quando nós atuamos em um serviço de urgência, nós podemos ter vários tipos de atendimento no mesmo dia. Então, é importante ressaltar que o enfermeiro não precisa fazer o diagnóstico das comorbidades, das doenças que esse indivíduo veio buscar resolução. Mas ele precisa saber intervir para manter estabilidade hemodinâmica e sinais vitais adequados para que esse indivíduo seja atendido da melhor maneira possível. Então, o atendimento de urgência, ele precisa de uma visão ampla do enfermeiro e de toda a equipe, por isso que é uma equipe coesa, uma equipe que consegue trabalhar em sintonia, ela tem muito mais êxito, muito mais respostas positivas do que uma equipe destreinada. Então, é muito comum ter um fluxo muito alto de atendimento em um período e um fluxo muito reduzido. Então, sempre que acontecer esse período de fluxo reduzido, é importante que o enfermeiro reúna a equipe de urgência e consiga fazer um treinamento, uma adequação de alguma técnica que não está adequada ou adequação de algum protocolo de atendimento que aquele membro da equipe específico não está conseguindo atingir conforme a necessidade. Então, nós falamos desses atendimentos e nós vamos falar dos principais acometimentos nos serviços de urgência. Vamos ao quadro para a gente ver as emergências clínicas mais comuns, como hoje nós estamos falando apenas de emergências clínicas, nós vamos elencar principalmente os acometimentos cardiovasculares, as doenças cardiológicas, respiratórias, neurológicas e metabólicas. Nós vamos começar falando das doenças cardiovasculares. Nós sabemos que é a maior causa de óbito em todo o mundo e também no Brasil. E nós precisamos conseguir diagnosticar de uma maneira muito rápida um acometimento cardíaco e também intervir de acordo com a necessidade. Então, eu preciso saber identificar uma parada cardiorrespiratória para que eu possa fazer um protocolo de reanimação. Se eu não conseguir identificar precocemente uma parada cardiorrespiratória, não adianta eu saber qual é a sequência, o algoritmo, não adianta eu saber todo o resto. Eu preciso conseguir olhar meu paciente e já avaliar que tem muita alteração. Então, vamos falar sobre a parada cardiorrespiratória e como nós fazemos o protocolo de reanimação. Então, quando nós falamos desse protocolo de reanimação cardiopulmonar, falando no suporte básico, nós falamos sobre a avaliação do paciente. Nós temos 10 segundos para conseguir fazer a avaliação do paciente e conseguir fazer com que as intervenções necessárias sejam providenciadas. Se eu conseguir avaliar esse paciente, fazer a avaliação inicial em 10 segundos, eu já vou poder chamar a equipe para que eles tragam um carrinho de emergência, posicionar esse paciente em decúbito dorsal, colocar já uma tábua rígida abaixo dele e iniciar as compressões torácicas, 100 compressões por minuto. Nós vamos, enquanto isso, ao mesmo tempo, concomitantemente, avaliar as vias aéreas, já iniciar as ventilações com bolsa, válvula, máscara e oxigênio suplementar e garantir um acesso venoso periférico calibroso e já garantir também a monitorização. Nós temos que lembrar que quando nós temos um único socorrista, nós vamos fazer 100 compressões por minuto. E a cada minuto nós vamos trocar o socorrista que está fazendo essa compressão torácica. Se nós tivermos 2 socorristas, nós já podemos fazer o que nós chamamos de 30/2. São 30 compressões para 2 ventilações. Isso se repete por 5 vezes até a gente ter um tempo de 2 minutos.
Quando a diferença do suporte básico para o suporte avançado é que no suporte avançado nós já temos a monitorização, mas também temos o uso do desfibrilador ou do cardioversor e também o uso de medicações que em geral são realizados. A gente tem que pensar que quanto mais tempo em parada cardiorrespiratória, maior o dano que pode vir ao paciente. Quando a gente fala em uma monitorização, é para que a gente saiba qual é o ritmo que esse paciente está apresentando para ter um transtorno cardiológico e também qual a intervenção que vai ser realizada. Nós vimos nas aulas práticas e vamos ver a partir de agora, as aulas práticas e teóricas, que essa identificação dos tipos de parada cardiorrespiratória, eles vão nos auxiliar a seguir um protocolo específico de tratamento para esse indivíduo. Vamos falar das paradas cardiorrespiratórias e desses tipos? Então, nós podemos ter a fibrilação ventricular, nós podemos ter a taquicardia ventricular, nós também podemos ter atividade elétrica sem pulso ou a sistolia. Sempre que eu faço a monitorização de um paciente e identifico esses ritmos, nós conseguimos fazer intervenções e medicações de acordo com ele. Nós sempre vamos pensar que quando nós temos uma parada cardiorrespiratória, para que eu consiga, então, tratar essa parada e não só remediá-la, eu preciso identificar a causa base. Então, eu sempre vou pensar nos Hs e nos Ts da parada cardiorrespiratória. Então, eu sempre vou pensar em o que causou uma parada, por que esse coração não está bombeando sangue de acordo com o que ele precisava fazer e o que eu posso fazer para ir revertendo isso, concomitantemente com a reanimação cardiopulmonar. Então, eu não paro em nenhum momento de fazer a massagem e a ventilação, o uso de drogas, mas eu vou tentando corrigir essas outras causas prováveis de parada. Então, quando eu falo em reanimação, eu estou remediando. Eu só estou mantendo esse paciente viável hemodinamicamente, para que eu possa, então, conseguir intervir ou nos Hs ou nos Ts, que são as principais causas de parada. Por exemplo, hipóxia, problema de ventilação, hipovolemia, como hemorragias, acidose, problemas ou relacionados à respiração ou a problemas metabólicos. Eu posso ter hipo ou hipercalemia. Lembra? Calemia relacionada a potássio. E esse potássio vai auxiliar a hemostase hidroeletrolítica, então eu posso ter um desequilíbrio. Hipotermia pode levar à parada. Hipoglicemia. Os T's são relacionados a trauma, toxicidade ou de medicamentos ou substâncias, tamponamento cardíaco, tensão torácica, então não possibilita expansibilidade, trombose pulmonar, que vai impossibilitar a troca de gases para a respiração, e também o que nós chamamos de trombose coronariana ou infarto agudo no miocárdio. Então, nós conseguimos identificar os ritmos de parada para que a gente possa intervir. Alguns ritmos são chocáveis, que a gente fala, ou seja, eles são passíveis de reversão por meio de estimulação elétrica, e outros ritmos não são chocáveis. Então, nós identificamos esse ritmo, vamos tentando corrigir os Hs e os Ts para que esse paciente não tenha, que ele consiga reverter, mas nós precisamos viabilizar esse músculo cardíaco. Então, vamos falar dos ritmos chocáveis e quais são as intervenções necessárias nesses ritmos. Então, quando eu falo em um ritmo chocável, fibrilação ou taquicardia ventricular. Então, o ventrículo ou está só tremendo ou ele está bombeando muito rápido de uma maneira que não está conseguindo ejetar o sangue de maneira eficaz. Quando acontece isso, a primeira coisa que nós fazemos é identificar e já iniciar 30/2. Então, compressão e ventilação a todo momento. Quando nós já começamos a compressão e ventilação, nós vamos monitorizar.
Identificamos esse ritmo, ele é passível de choque. Então, 360 joules e choca. Ao mesmo tempo que faz esse choque, já retorna para a compressão-ventilação. Então, nós não paramos. É feita a estimulação elétrica, então é dado um choque no coração e a gente volta a fazer a compressão e a ventilação por mais 2 minutos, até que podemos, então, verificar o ritmo. Se esse paciente voltou da parada cardíaca, a gente já para a compressão, depois dos 2 minutos. Se ele não voltou, nós fazemos uma dose de ataque de amiodarona em 300 miligramas e continuamos a compressão, ventilação. Depois dessa medicação, nós vamos iniciar com epinefrina, que é o que nós chamamos de adrenalina em alguns lugares, 1 miligrama, e a cada 3 minutos nós intercalamos a epinefrina com a amiodarona, só que agora não em dose de ataque, em dosagem inferior de 150 miligramas. E continuamos, compressão, ventilação a cada 2 minutos verifica o ritmo e a cada 3 minutos nós vamos modificando a medicação de acordo com o que o médico estabelece também com a conduta médica, mas em geral são essas as medicações utilizadas em uma parada. Quando nós temos um ritmo não chocável, a gente está falando tanto da assistolia, ou seja, aquele risquinho reto, ou da atividade elétrica sem pulso. Nesse tipo de parada cardiorrespiratória, nós só trabalhamos com 30/2, só compressão e ventilação, porque aplicar choque, cardioverter não vai ter efeito, surtir efeito. Mas a cada 3 minutos também pode ser utilizado a epinefrina ou adrenalina. Sempre para que a gente tenha essa reversão da parada, é preciso uma equipe preparada e treinada e materiais e medicamentos e também equipamentos à disposição. Então, é por isso que o enfermeiro tem que sempre conferir o carrinho de parada, é responsabilidade do enfermeiro ter toda a medicação e todo o equipamento disponível para que ele possa, então, atuar de uma maneira a conseguir reverter uma parada cardiorrespiratória. Então, se a gente tiver um atendimento e no carrinho de emergência não tiver uma bolsa válvula-máscara, então a gente não vai conseguir oferecer, suplementar o oxigênio desse paciente e não vai ser efetiva essa atuação da equipe de enfermagem. Então, a gente tem sempre que pensar um passo à frente para que a gente possa, então, intervir de uma maneira precoce e útil, melhorando o prognóstico desse indivíduo que veio a ter uma parada. Nós temos a diferença de desfibrilação para cardioversão. Então, nós vamos entender qual é a diferença. Muitas vezes a desfibrilação e a cardioversão são realizadas no mesmo aparelho. Nós só precisamos que para a cardioversão esse aparelho tenha a tecla de sincronismo e nós vamos entender a diferença. Vamos ao quadro? Então, tanto na cardioversão como na desfibrilação, é aplicada uma corrente elétrica no músculo cardíaco para que ele possa, então, ser estimulado e voltar a fazer o bombeamento. Então, a diferença é que a desfibrilação, ela vai aplicar essa corrente em qualquer momento da contração cardíaca. E já na cardioversão, esse movimento é síncrono. Nós sabemos que nós temos a onda P, que é uma onda relativa à contração atrial. Nós temos o complexo QRS, que ele é relacionado à ativação ventricular, na contração dos ventrículos. E nós temos também a onda T, que é uma onda de recuperação após esse complexo QRS. Então, na cardioversão, nós vamos apertar no desfibrilador o botão de sincronismo e ao apertar o próprio cardioversor, ele vai procurar essa onda R. Hora que tiver um batimento cardíaco com a onda R, ele vai aplicar o choque. Então, nisso, nós temos cargas diferentes.
As cargas iniciais para cardioversão, se eu tiver QRS estreito, ele é indicado 50 a 100 joules. QRS estreito e irregular pode ser de 120 a 200. E QRS largo e regular até 100 joules. Em geral, toda cardioversão se inicia com 50 joules e a partir daí, se ela não tiver uma resposta adequada, é que daí o médico intervencionista vai aumentando um pouco mais essa força, essa corrente elétrica para estímulo. Então, nós temos vários tipos de emergências e algumas atuações em cada uma delas. Nós temos também a atuação frente a emergências neurológicas. Então, as emergências neurológicas são muito comuns e nós temos que, durante nossa avaliação, nos atentar principalmente para déficits neurológicos focais, onde a gente consiga observar as alterações. Por exemplo, casos de paresia, que é a diminuição da força, paralisia, parar movimento, perda de expressão facial, desvio de rima. Então, quando o indivíduo sorri, nós utilizamos a escala de Cincinnati para avaliar isso. Nós podemos ter também presença de dislalia, dificuldade de fala, cefaleia súbita intensa, alteração visual súbita, alteração ou rebaixamento do nível de consciência, presença de crise convulsiva, alteração do equilíbrio, perda de coordenação motora. Tudo isso nós relacionamos grande parte à presença de acidente vascular encefálico. Nós sabemos que esse acidente pode ser isquêmico ou hemorrágico. Então, se eu me deparar com a suspeita de um AVE isquêmico, eu vou fazer controle da pressão arterial. Quando for confirmado esse AVE isquêmico, o tratamento necessário é a trombólise. E isso se o paciente começou a apresentar sinais e sintomas há menos de 3 horas. Se não, ou se ele teve um AVE hemorrágico, o indicado é realizar o controle da pressão arterial e, em caso de AVE hemorrágico, a neurocirurgia é indicada e também a medicação com nimodipina, em grande parte dos casos. Em alguns casos, quando a crise convulsiva é persistente, nós precisamos utilizar uma medicação. Em geral, quando essa crise dura mais do que 5 minutos, a medicação utilizada é o diazepam intravenoso. Se o diazepam não funcionou, a outra opção de escolha não teve resposta. A opção de escolha é a fenitoína. Em último caso, em uma crise convulsiva com muito tempo, pode ser realizada a intubação e a utilização do midazolam, que vai fazer uma sedação nesse sistema neurológico. Esse paciente vai ter a cessação dessa atividade convulsiva. Outros comprometimentos que podem acontecer são os comprometimentos de ordem metabólica. São muito comuns em unidades de pronto atendimento e nós precisamos ficar atentos e reconhecer os sintomas de cada um deles. Vamos falar deles? Então, falando em emergência metabólica, nós falamos sobre a cetoacidose diabética, quando a glicemia capilar está maior que 250 miligramas. Isso vai causar ao paciente fadiga, náusea, hálito cetônico, então um hálito que lembra cetona, vômito, polidipsia, muita sede, muita ida ao banheiro, também confusão e até mesmo coma. Depois, quando essa cetoacidose não é corrigida, eu posso chegar ao que a gente chama de estado hiperosmolar. Esse estado é quando a glicemia capilar ela apresenta maior do que 600 miligramas por decilitro. Então, além desses sintomas que nós temos na cetoacidose, nós vamos também ter uma alteração importante do nível de consciência e, geralmente, uma desidratação severa. Em alguns casos, nós temos o contrário, nós temos a hipoglicemia, quando a glicemia está menor que 60 miligramas. Em algumas literaturas, a gente tem hipoglicemia quando ela já está menor que 70 miligramas por decilitro. Isso vai diferenciar de acordo com a resistência do indivíduo.
Então, quando o indivíduo é vulnerável, ele vai apresentar tremores, sudorese, palidez, taquicardia, tontura, cefaleia, parestesia, rebaixamento de nível de consciência e também distúrbios visuais. Em casos de elevação da glicemia, em geral, é feita uma correção com insulinoterapia, de acordo com a prescrição médica. A gente vai ver nas nossas aulas práticas o uso da insulinoterapia e também como é realizado, por exemplo, uma medicação para diminuir essa hiperglicemia. E em casos de hipoglicemia, quando está muito baixa, se o paciente estiver consciente, orientado, nós podemos auxiliá-lo a fazer ingesta de 15 gramas de carboidrato, que equivale a uma colher de açúcar, e essa glicemia vai sendo monitorada a cada 15 minutos. Se não melhorar, vai dando mais açúcar, até chegar a 100 miligramas por decilitro. E em casos em que o paciente está com rebaixamento de nível de consciência, não é indicado dar nada por via oral. Daí, nesses casos, nós precisamos puncionar um acesso venoso e entrar com uma solução hipertônica de glicose, geralmente GH a 50%. E daí esse paciente vai tendo sua glicemia normalizada. A gente precisa ficar monitorando isso, em geral, na primeira e segunda hora, a cada 15 minutos. O último tipo de emergência que a gente encontra com bastante regularidade é a emergência respiratória. Vamos falar sobre ela? Quando a gente fala das emergências respiratórias, nós falamos que a insuficiência respiratória aguda, ela é ocasionada por um desequilíbrio entre a ventilação e a perfusão. Isso vai causar a diminuição da oxigenação dos tecidos. E por isso, muitas vezes é indicado o procedimento de intubação orotraqueal. Esses principais parâmetros vão trazer para a gente quando essa intubação é indicada. Por exemplo, em casos de hipoxemia, ou seja, baixa concentração de oxigênio menor que 60 milímetros de mercúrio. Em casos de hipercapnia, quando a concentração de CO2 no sangue está muito grande. Em casos de taquidispneia, então respiração rápida e dificultosa. Taquicardia, aumento da frequência cardíaca e rebaixamento de nível de consciência. Quando o indivíduo tem utilização de musculatura acessória para a respiração. Então, nós utilizamos, em geral, diafragma e musculatura intercostal. Quando nós temos alguma alteração no uso de musculatura acessória, como esternocleidomastoideo ou músculos peitorais, nós já vemos que esse indivíduo está com uma dispneia importante. Palidez e cianose também são indicativos de uma baixa oxigenação dos tecidos. É importante que a gente observe se esse indivíduo tem alteração da expansibilidade e também como está a ausculta pulmonar. E geralmente essas emergências respiratórias são relacionadas à pneumonia, asma, DPOC exacerbado ou também edema agudo de pulmão. A conduta nesses casos é sempre fazer a intubação orotraqueal, restabelecer, colocar uma via aérea avançada para que esse indivíduo consiga, então, suprir a necessidade de oxigenação do corpo. Eu trouxe também uma situação problema para que a gente coloque em prática isso tudo que a gente está vendo de conteúdo até aqui, para que a gente consiga, então, ir entendendo como isso se dá em uma rotina de ambiente de urgência, para que a gente consiga, então, responder essa pergunta. Vamos responder essa primeira juntos e depois tem uma que vocês vão responder sozinhos. Então, falando em intercorrência no pronto-socorro, eu trouxe a situação de Fernanda, 28 anos, diabética, insulinodependente. Ela procurou atendimento no Hospital MedStar, acompanhada pela sua mãe. E tinha queixos iniciais de cansaço, enjoo e relatou 3 episódios de vômito no período da manhã. Então, depois disso, durante a classificação de risco, a enfermeira Jennifer identificou hálito cetônico e percebeu uma discreta alteração do comportamento. Ao realizar a avaliação primária e secundária, ela identificou glicemia capilar de 346 miligramas por decilitro.
qual deve ser a conduta da enfermeira e qual o diagnóstico de enfermagem. Então, sempre que a gente suspeitar, a gente identificar alterações glicêmicas, nós precisamos diagnosticar como risco de glicemia instável, relacionado ao controle do diabetes, e também uma monitorização inadequada da glicemia. Isso vai causar, é muito comum ter depressão do volume hídrico. Então, ocasiona déficit de volume de líquido, realizado a hiperglicemia secundária à cetoacidose diabética. Lembra, cetoacidose diabética é uma deficiência relativa ou absoluta de insulina, que vai causar acúmulo de corpos cetônicos, queda do pH e do bicarbonato, e por isso vai levar a uma acidose metabólica e depressão do volume de líquido do corpo. Então, como cuidados de enfermagem? Vai ser administrado insulina, muitas vezes essa administração vai ser em bomba de infusão contínua, então sempre tomar cuidado com isso. Se for utilizado em bomba de infusão contínua, lavar esse equipo com no mínimo 30 ml de solução. Sempre utilizá-lo em equipamento, porque a insulina endovenosa ela é muito rápida para ação. Essa solução vai ter que ser trocada no mínimo a cada 24 horas e o controle do HGT, ou seja, do hemoglucoteste, vai ser realizada de hora em hora. E a conduta, inicialmente, avaliação primária, com ênfase para responsividade. Nós temos também uma avaliação secundária, sempre se atentando para o histórico SAMPLA. Depois disso, nós vamos avaliar a glicemia capilar, frequência e também monitorizar essa paciente. Vamos instalar acesso venoso periférico calibroso. Nesse momento, já podemos coletar os exames laboratoriais, exames de sangue. Vamos oferecer oxigênio suplementar se ela tiver necessidade, ou seja, se a saturação tiver menor ou igual a 94%, vai ser administrado soro fisiológico ou 500 ou 1000 ml por hora. Sempre tomando bastante cuidado, porque isso pode fazer edema intracraniano, se for realizado muito rápido. Também fazer a suplementação com insulina, conforme a prescrição médica. Então, sempre se atentar à prescrição médica e fazer a avaliação da acidose metabólica, observando as frequências respiratórias e também os valores da gasometria, para que a gente possa, então, compreender quais são essas respostas que o corpo da paciente, que essa paciente está dando para a gente. Então, eu trouxe também um outro exercício de fixação para que a gente possa, então, colocar em prática tudo isso que a gente vem aprendendo na aula de hoje e sempre fixar mais ainda o conteúdo que a gente já aprendeu. Vamos para esse exercício? Então, mais uma vez, um exercício de fixação. Nesse caso, a enfermeira Juliana recebeu plantão e foi iniciar seu turno de trabalho. Durante a visita de enfermagem em um setor de internação clínica, Juliana chamou o paciente do quarto 103, Carlos, e observou que ele não respondeu. Rapidamente, realizou estímulo doloroso e também não teve resposta. Notou que ele não estava respirando e estava sem pulso palpável. A minha pergunta é: qual deveria ser a conduta de Juliana? Eu vou deixar um minutinho e a gente vai responder junto daqui a um minuto.
Então, para que a gente consiga resolver essa pergunta, a gente fala da conduta de Juliana. Então, quando a gente chega a um paciente que ele está, teoricamente, em uma parada cardiorrespiratória, porque ele não respondeu, nós precisamos avaliá-lo corretamente. Então, eu chamei o paciente, eu tenho 10 segundos para fazer essa avaliação. Eu vou perceber se ele responde ou não, se ele responde pelo menos a estímulo doloroso. Se ele não responder, eu vou verificar pulso. Em geral, eu utilizo pulso central, pulso carotídeo, pulso de grande vascularização e depois, se ele não tiver pulso também, eu já imagino que esse paciente está em parada cardiorrespiratória. Então, portanto, minha primeira ação vai ser chamar alguém para me auxiliar e para trazer o carrinho de emergência e já iniciar procedimentos de compressão torácica. Então, eu vou posicionar esse paciente em decúbito dorsal. Depois desse posicionamento, eu vou colocar uma prancha rígida atrás desse paciente e iniciar massagem cardíaca. Quantas massagens? 100 compressões por minuto. Então, essa massagem deve ser numa profundidade de 5 a 6 centímetros. Então, eu tenho uma rapidez muito grande, mas eu tenho que retornar esses 5 ou 6 centímetros que eu fiz de compressão nesse tórax para que esse coração consiga, então, se reencher de sangue para que eu possa bombeá-lo novamente e vou fazendo esse procedimento até chegar alguém para me auxiliar a um suporte ventilatório. Então, se eu estiver sozinha, eu vou fazendo compressão por 1 minuto sem compressões. Se tiver outra pessoa para me auxiliar, a gente vai fazer 30 compressões, 2 ventilações. 30 compressões, 2 ventilações. Por 5 vezes até atingir 2 minutos. Quando atingir 2 minutos, eu vou trocar de pessoa que está ali fazendo essa compressão para que ela continue efetiva e vou iniciar, então, um atendimento de maior complexidade, visto que já estou dentro de um atendimento hospitalar, então já posso instalar um acesso venoso calibroso, já fazer coleta de exames, já separar material para o médico poder fazer a intubação orotraqueal, para a gente ter uma via aérea avançada. Quando o médico conseguir fazer essa intubação orotraqueal, nós já não precisamos mais parar as compressões para fazer as ventilações, podemos fazer concomitantemente, então daí eu faço de 8 a 10 ventilações por minuto, mesmo com a bolsa válvula tubo. Então, daí eu vou utilizar aquela bolsa com o reservatório já acoplada no tubo orotraqueal para fazer essa insuflação e continuo fazendo as compressões cardíacas de acordo com a conduta que o médico tiver ali. Então, nesse momento, a primeira coisa dessa conduta dessa enfermeira é chamar suporte, iniciar procedimentos básicos de suporte à vida. E depois, conforme a necessidade e a disponibilidade, suporte avançado à vida. Então, nós vimos essa importância. Durante esse tempo que eu deixei para vocês responderem essa pergunta, eu tive uma outra pergunta, que é se essa cardioversão é realizada com a mesma voltagem para crianças. Não, é diferente, tanto as medicações como também as drogas. Nossa próxima disciplina vai ser saúde da criança e a professora Natália vai abordar esses assuntos especificamente com vocês, de acordo com o tamanho de cada criança. Então, para que a gente possa finalizar a nossa aula, eu vou recapitular um pouco sobre tudo o que a gente falou na nossa primeira teleaula de urgência e emergência. Então, recapitulando, nós vamos falar, hoje nós vimos os tipos de veículos de transporte, nós falamos de atendimento pré-hospitalar no âmbito fora e dentro do hospital, então a gente falou de atendimento pré-hospitalar extra-hospitalar e intra-hospitalar, nós vimos como são os veículos, quais as suas tripulações,
nós identificamos que tem um fluxograma para o atendimento, quando esse indivíduo, essa vítima chega ao atendimento intra-hospitalar. Esse fluxograma é realizado de acordo com uma classificação de risco. Em geral, nós utilizamos a classificação de Manchester para fazer esse sistema de priorização do atendimento. Lembrar que a gente não usa mais o termo triagem, nós falamos que é uma priorização do atendimento, porque todos vão receber essa atenção. E nós também falamos sobre acometimentos, os principais emergências clínicas que acontecem. E nós temos que pensar que esses acometimentos têm impacto na família e também nos amigos. Então, não é somente a vítima que está sofrendo um mal súbito que vai ter complicações com essa situação. Nós estamos falando de uma pessoa que está inserida em um contexto social, então nós temos uma série de implicações de acordo com cada patologia que pode chegar. O que a gente tem que ter é uma visão muito ampla, que o enfermeiro que vai precisar organizar esses cuidados que vão ser ofertados ao indivíduo e assim conseguir atuar de uma maneira efetiva, rápida, mas também que seja assertiva, eficaz e resolva o problema, a situação de saúde desse indivíduo. Nós ficamos por aqui na aula de hoje e eu espero vocês nas nossas próximas aulas.